O golpe de 1964, que depôs o presidente João Goulart e instaurou uma ditadura militar no Brasil, encontrou forte resistência de diversas figuras políticas e da sociedade civil. Entre políticos, intelectuais, artistas e religiosos, muitos enfrentaram perseguições, prisões, torturas, exílios e, em alguns casos, a morte. Esse período sombrio da história brasileira ceifou vozes que se opuseram ao regime, cada uma delas desempenhando um papel na resistência. Vale lembrar que a instauração do regime militar de 64 visava, além dos interesses econômicos de alguns personagens e grupos, conforme falamos no vídeo passado, a manutenção da democracia. Ou seja, sempre que alguém quebra as regras em nome de salvar a democracia, está agindo contra o que prega, pois a democracia não pode ser salva, sendo suprimida. Quando um regime autoritário se impõe sobre os direitos civis, figuras admiráveis ou não, depende do ponto de vista, surgem para se opor, seja por motivos louváveis, seja por interesse próprio. Não nos cabe aqui julgar a intenção de cada personagem a seguir. Leonel Brizola, cunhado de João Goulart e ex-governador do Rio Grande do Sul, foi um dos mais ferrenhos opositores do golpe. Defensor das reformas de base e idealizador da cadeia da legalidade, Brizola tentou organizar uma resistência armada contra os militares, mas sem sucesso. Com a instauração da ditadura, teve seus direitos políticos cassados e precisou se exilar, vivendo em vários países até retornar ao Brasil após a anistia em 1979. Juscelino Kubitschek, ex-presidente que governou o país entre 1956 e 1961, também foi perseguido. Mesmo sem estar diretamente envolvido na articulação contra o golpe, era visto como uma ameaça pelo regime militar. Em 1968, teve seus direitos políticos cassados e foi forçado ao exílio. Passou por países como França e Estados Unidos, retornando ao Brasil em 1967, mas sob constante vigilância. Sua morte, em 1976, em um acidente de carro, gerou suspeitas de assassinato político, hipótese que nunca foi oficialmente comprovada. Carlos Lacerda, inicialmente favorável ao golpe, rompeu com o regime ao perceber o caráter autoritário do novo governo. Foi um dos articuladores da Frente Ampla, ao lado de João Goulart e Juscelino Kubitschek, para restaurar a democracia. Em 1968, teve seus direitos políticos cassados pelo Ato Institucional número 5 e passou os anos seguintes em relativo ostracismo político, morrendo em 1977. Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, tornou-se um dos principais símbolos da luta contra a ditadura. Defensor dos direitos humanos e das causas dos mais pobres, foi duramente atacado pelo regime. Em 1968, sua casa foi metralhada e muitos de seus aliados foram perseguidos. Proibido de se manifestar publicamente no Brasil, denunciava as atrocidades do governo no exterior, tornando-se um nome respeitado internacionalmente na luta pela democracia. Vladimir Herzog, jornalista e diretor de jornalismo da TV Cultura, teve um desfecho trágico em sua resistência ao regime. Em 1975, durante o governo de Ernesto Geisel, foi preso pelo DOI-CODE, acusado de envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro. Sob tortura, morreu em circunstâncias que o regime tentou encobrir como suicídio. Sua morte gerou grande indignação e mobilização, sendo um dos eventos que ajudaram a enfraquecer a ditadura. Manoel Fiel Filho, operário metalúrgico, foi outra vítima fatal do regime. Em 1976, também sob o governo Geisel, foi preso e levado ao DOI-CODE, acusado de distribuir material do Partido Comunista. Assim como Herzog, foi torturado até a morte, e sua execução levou à exoneração do comandante do Segundo Exército,
refletindo a crescente pressão pela abertura política. Paulo Freire, educador e filósofo, foi perseguido por sua metodologia de ensino voltada à conscientização política dos mais pobres. Preso pouco após o golpe, em 1964, foi acusado de subversão e teve que se exilar, passando anos em países como Chile e Suíça, e ele só retornou ao Brasil após a anistia, em 1980. Chico Buarque, artista e compositor, foi uma das vozes contra a ditadura na música brasileira. Suas letras carregavam críticas veladas ao regime, o que lhe rendeu censura, ameaças e até um autoexílio na Itália entre 1969 e 1970. Mesmo sob forte repressão, continuou compondo músicas que se tornaram símbolos da resistência, como Apesar de Você e Cálice. Clarice Lispector, escritora consagrada, não teve atuação política direta, mas manifestava sua oposição ao regime por meio de seus textos e entrevistas. Apesar de não ter sofrido perseguição direta, presenciou a repressão sobre intelectuais de sua época e denunciava, de forma sutil, o medo e a censura em sua obra literária. Enfio e os irmãos Betinho e Chico Mário também se destacaram na resistência ao regime. Renfil, cartunista, usava seu humor para criticar a ditadura, enquanto Betinho, sociólogo, foi exilado e se tornou um dos grandes defensores da anistia. Chico Mário, músico, usava sua arte para contestar o autoritarismo e manter viva a luta pela democracia. Margarida Maria Alves, líder sindical da Paraíba, enfrentou não só a repressão do regime, mas também a violência dos latifundiários. Defendia os direitos dos trabalhadores rurais e foi assassinada a tiros em 1983, já no período de abertura política, mas ainda sob o resquício da violência institucionalizada pela ditadura. Todos esses nomes representam apenas uma parte dos muitos brasileiros que enfrentaram a repressão militar, cada um à sua maneira. Suas histórias mostram que a resistência à ditadura não veio apenas da luta armada. E por falar em luta armada, no próximo vídeo vamos abordar exatamente esse assunto. Quais os principais grupos, seus integrantes e o destino de cada um dos mais notórios participantes. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo e clique no sininho para receber as notificações. Até a próxima!